Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. O seu futuro não respeita a sua vontade. Você pode ter vontade de crescer, você pode ter vontade de prosperar, mas a única coisa que o seu futuro vai respeitar são as suas sementes que você está plantando hoje. Eu queria que vocês abrissem Ezequiel 1, versículo 1, antes de colocar o tema. Ezequiel 1, versículo 1. Aqui é o próprio Ezequiel falando, tá? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que nós iremos sair daqui transbordando ainda mais a tua doce presença. Eu declaro que nós nunca mais seremos os mesmos. Não é só sobre um culto, é sobre nós estarmos aqui rendendo graças ao Senhor. É sobre nós estarmos aqui, Pai, entregando aquilo que nós temos de melhor. E eu declaro que aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós é algo sobrenatural. Eu declaro que essa noite haverá um romper extraordinário, sobrenatural em nós e a partir de nós, na nossa casa, nossa família, nossa empresa. Em nome de Jesus, quem crê dá um glória a Deus bem alto. Bota por favor o tema. O tema é: o deserto está te preparando. Quem crê? O deserto está te preparando. Quem crê? Quero te convidar a você fazer parte do culto. Não venha apenas me assistir, mas vai dando glória a Deus aí, vai dando aleluia. Sai correndo, faz o que você quiser, mas não fique sério aquilo que Deus está fazendo. Faça alguma coisa, bata a palma, dá um glória, dá um aleluia. Mas eu creio que essa noite é sobre um mover sobrenatural. Eu creio que essa noite o Senhor vai nos preparar e vai nos trazer um romper como nunca antes. Porque, como eu disse, há sempre algo novo de Deus a ser derramado sobre as nossas vidas. Todos os dias quando eu acordo eu falo: Senhor, que o meu dia hoje eu venha ser melhor do que ontem. Independente das circunstâncias, independente se eu estou passando por um deserto, uma dificuldade ou algo incomum. Mas eu falo para Deus que hoje eu venha ser melhor do que ontem, que o Senhor venha ter tudo de mim. Então eu não quero ver histórias, eu não quero ouvir falar de histórias, eu quero fazer história. Eu quero pegar as minhas sementes e plantar em um terreno sobrenatural, para que não somente eu venha colher, mas todos os meus filhos, a minha descendência venha colher a partir do meu posicionamento de hoje. Amém? Todos os dias você tem uma grande oportunidade de pegar sua semente e plantar. Costumo falar que o futuro não respeita a sua vontade. O seu futuro não respeita o seu sentimento. Não adianta você abrir sua boca e falar: eu tenho vontade de prosperar. Ou você abrir sua boca e falar: eu vou prosperar. O seu futuro não respeita a sua vontade. Você pode ter vontade de crescer, você pode ter vontade de prosperar, mas a única coisa que o seu futuro vai respeitar são as suas sementes que você está plantando hoje. E eu creio que hoje nós iremos plantar sementes e nós iremos colher a 30, a 60 e a 100 por um. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu creio. E não somente você vai comer do fruto da semente do seu posicionamento, mas toda a sua descendência vai viver a partir daquilo que você está plantando hoje. Então aqui, eu amo esse texto. Ezequiel aqui ele fala: e aconteceu o que? No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, ou seja, ele estava preso, estando eu no meio dos presos, estando eu aqui no meio do deserto, no meio dos presos, junto ao rio Quebar, ele fala: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Esse texto tem muita coisa para se falar. Por que Ezequiel, ele começa: e no 30º ano? Ele está falando dos seus 30 anos. Ele está falando: e nos meus 30 anos, no 4º mês. Por que ele começa falando isso? Porque os 30 anos de Ezequiel deveria ser um marco para ele.
Ezequiel era filho de sacerdote. Naquela época, filho de sacerdote, sacerdote era. Ezequiel passou a vida toda dele sendo projetado, preparado para ser um sacerdote. E era exatamente no 30º ano dele que ele iria ser feito sacerdote. Mas um belo dia, aliás, me perdoe, em um dia horrível, ruim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva cativos com ele alguns judeus, alguns israelitas. Dentre eles estava quem? Ezequiel. Logo na minha vez, como a gente fala, logo na minha vez. Ah, Senhor, logo na minha vez o leite está caro. Logo na minha vez, exatamente, era esse o sentimento exato que Ezequiel estava falando. Ele começa aqui falando da sua dor. No 30º ano, no 4º mês, eu não estava sendo ungido sacerdote. Eu estava junto aos cativos. Aqui ele fala que no 30º ano, no 4º mês, eu não estou vivendo aquilo que eu estava sendo projetado a viver. Eu não estou vivendo aquilo que eu planejei viver, que os meus pais planejaram, que os meus avós planejaram, que eu mesmo planejei. Ele está falando, eu estou no meio dos cativos. Eu amo esse Deus. Ai, Wallace, inclusive, que telão. Olha para isso aqui, mesmo. Isso aqui, gente, eu pedi ao Wallace, acho que umas 10 horas antes, não foi, Wallace? Gente, acho que foi 5 minutos antes. Aplauda o Senhor para a vida de Wallace. Meu Deus do céu. Quando você casar, a esposa é sua. Gente, então aqui, Ezequiel, eu amo esse texto porque ele fala, no 30º ano, ou seja, nos meus 30 anos, eu não estou vivendo aquilo que eu estou planejando. Ezequiel não tinha controle sobre sua situação. E agora? Não tinha o que Ezequiel fazer. Ele não podia nem fugir, ele estava preso. Não se tinha o que fazer. Não adiantava ele chorar, ele murmurar, ele reclamar. Não tinha o que fazer. E aqui me ensina algo. Aprenda a lidar com aquilo que você não pode mudar. Eu vou repetir. Aprenda a lidar com aquilo que você não pode mudar, senão você vai surtar. E o que é aprender a lidar? Não murmurar, não reclamar. Se já está feito, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Uma vez a gente bateu o carro em um lugar, eu e Felipe. E aí ele começou a murmurar. Eu falei, não tem o que fazer. Vai fazer o quê agora? Agora a gente correr atrás do prejuízo. Não tem o que fazer. Então, aprenda a lidar com aquilo que você não pode mudar. É através dessas circunstâncias que Deus está te preparando. Que Deus está te mostrando se você está ou não preparado para receber aquilo que Ele tem para você. Aqui, Ezequiel estava vivendo um processo. Imagina, gente, se bota no lugar. Você passou a vida toda esperando esse momento, esperando você completar 30 anos de idade para ser levantado, enfim, sacerdote da casa de Deus. E agora você se encontra em um cativeiro. Qual é o seu deserto? Talvez você desde criança sonha com algo. Você sonha em casar de noiva e chega perto do seu casamento e você não tem R$1 para fazer a sua festa de noiva. Fazer o quê? Talvez você passou a vida toda pensando e se moldando a ser um médico ou uma médica. Chega num certo momento você não está conseguindo ser aquilo que você planejou a vida toda para ser. E agora? É exatamente isso que Ezequiel está vivendo. Mas eu amo os processos de Deus. Uma vez Deus falou, Natália, tem sonhos seus que eu vou frustrar para abrir espaço para algo infinitamente melhor e maior que eu tenho para você. Tem sonhos seus que Deus vai frustrar. Há 2 anos atrás nós estávamos ganhando rios de dinheiro, eu e meu esposo. Deus frustrou os nossos sonhos. Do dia para a noite, literalmente, do dia para a noite, estávamos nós, junto ao rio Quebar, no meio dos cativos, sem saber o que fazer. Deus frustrou os nossos sonhos. Nós tínhamos sonhos de, com o dinheiro que a gente tinha juntado, viajar para os Estados Unidos, para Londres. Aí de repente a gente precisa não mexer na nossa conta bancária, porque do nada a goteira fechou. A torneira fechou, perdão, a goteira fechou. A torneira fechou. E agora? Eu amo os processos de Deus porque foi exatamente nessa estação que Deus usou uma circunstância, um deserto, para nos empurrar para aquilo que nós estamos vivendo absolutamente hoje, agora. Eu não estaria viajando o Brasil, eu não estaria vivendo o meu ministério se Deus fizesse a gente permanecer onde a gente estava. Agora, o que foi que aconteceu? Quando a torneira fechou, começamos a murmurar. E Deus o tempo todo estava usando uma circunstância. Eu imagino Deus falando assim lá do céu:
pelo amor de mim mesmo. Aprende a ver com os olhos da fé. Aprende a ver que eu estou cuidando. Se você está em obediência. E aqui eu estou falando, gente, de pessoas que estão em obediência a Deus. Tem processos que é você mesmo que se coloca. Aí você tem que refazer o caminho de volta, pedir perdão a Deus em arrependimento e deixar Deus lhe moldar. Eu estou falando aqui de um processo que Ezequiel não teve controle, foi o próprio Deus. Eu amo os processos de Deus. Eu costumo falar que o processo é Deus nos preparando para algo que Ele já preparou para nós. Eu odeio aquela frase, eu vou ser polêmica mesmo agora. Eu odeio aquela frase, calma. Se acalma, Deus está preparando aquilo que Ele tem para você. Se acalma. Deus não prepara a promessa para início de conversa. A Bíblia fala, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem olho ouviu, foi eu falei? Meu Deus do céu. A Bíblia fala, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou aquilo que Deus já preparou para nós. Deus não está preparando promessas. Deus está preparando você para receber aquilo que Ele já preparou para você. Deus está preparando o seu caráter. Deus está moldando o seu caráter. Enquanto você não aprender a parar de murmurar e aceitar o processo de Deus, se lançar no processo, nada vai acontecer. Porque nós estamos de cabeça baixa. Então, Deus não prepara a promessa. Deus prepara você. Eu vou repetir profeticamente. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou aquilo que Deus já preparou para a sua vida. As pessoas irão ver. Continua plantando, porque você vai colher frutos. Glória a Deus. Aceita o deserto, irmão. Caminha no deserto. Aquilo que era para ser em 40 dias se transformou em 40 anos. Os cientistas falam, os historiadores falam que aquele deserto que os israelitas estavam andando era para ser até no máximo 1 mês e um pouquinho de dias, com descanso. E se transformou em 40 anos porque não aceitaram o deserto. Então aceita o deserto. Aceite Deus frustrar um pouquinho os seus sonhos. Porque eu não sei você, mas eu não quero viver os meus sonhos, porque os meus sonhos são terrenos. Nos meus sonhos a minha conta fecha. Nos meus sonhos a circunstância cabe. Mas quando os sonhos não são meus e são de Deus, a conta não vai fechar, não vai parecer nada com nada. Porque aquilo que vem de Deus não vem nada da terra, vem do alto. Por isso que você faz conta atrás de conta. Não vai dar, parece que não dá. Aí você olha para o seu cenário, vem para um culto como esse, chega em casa, o cenário é outro. Sabe por quê? O sonho não é seu, o sonho é de Deus. Coloca os pés, não tem chão. E daí? Coloca os pés porque Ele é especialista em colocar chão. Se não parece, se você vem para um culto como esse, recebe promessas, e a promessa que Deus derramou sobre sua vida não tem nada a ver com o cenário que você vive, é porque o sonho não é seu, é do alto. Então, aqui, Ezequiel estava frustrado nos seus sonhos. Agora, imagina, Ezequiel, ao invés dele ficar na sua dor, porque muitas vezes nós permanecemos na nossa dor. Eu costumo falar, eu falei hoje para uma pessoa que está sofrendo muito, eu falei, olha, permanecer na dor é mais confortável do que combatê-la. Por quê? Para combater, vai ter que botar remédio e vai doer, vai ter que mexer na ferida aberta e vai doer. Então é muito mais fácil você fingir que não está lá, você permanecer em seu cenário de dor, do que você se levantar, se posicionar e correr atrás dos seus sonhos e dos sonhos de Deus para a sua vida. É muito mais fácil você permanecer na sua dor. É muito mais fácil você viver prostrado. Ah, porque fulano me traiu. É muito mais fácil você não se render aos processos de Deus. Eu não sei se aqui tem alguma grávida de 4 meses. Aqui tem alguma grávida de 4 meses? 4 meses? Está ansiosa para ver o filho ou a filha? É menino ou menina? É um menino? Está ansiosa para ver ele? Então vamos fazer o seguinte. Já que você está muito ansiosa para ver seu filho, eu vou trazer um médico agora ali de Petrolina. A gente vai entrar numa sala ali. Vou pedir para ele trazer tudo. A gente vai fazer o parto dele agora. E aí? Topa? Não.
Você não está ansiosa para ver seu filho? Por que você não topa? Porque se você fizer exatamente agora o parto, você vai abortar a sua promessa. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Toda vez que você tenta colocar suas mãos humanas naquilo que é de Deus, fazer do seu jeitinho, jeitinho brasileiro, da minha forma, o meu querer. Toda vez que você tenta se apressar ao compasso de Deus, você está abortando aquilo que Ele tem para a sua vida. Essa mãe está aqui, ansiosa, ama demais o seu filho, mas ela não quer fazer o parto agora, porque ela entende que se ela fazer o parto agora, ela vai matar aquilo que ela tanto ama. Aí muitas vezes você não sabe, porque os sonhos que Deus tem para você ainda não nasceram. Claro, o tempo todo você aborta. O tempo todo você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Não deixa Deus te preparar para isso. O tempo de gestação é mais do que Deus está preparando o filho. Deus está fazendo uma mãe e um pai. Não se faz um Noé do dia para a noite. São anos de preparação. Não se faz um Moisés do dia para a noite. São anos de preparação. Não se faz um Davi do dia para a noite. Por que Davi em um dia recebe? Davi, meu filho, tu é ungido hoje ao próximo rei de Israel. Eu lhe pergunto, ele vai nesse dia para o palácio ou volta para o pasto? Para o pasto. Por quê? Leva tempo para se fazer um rei. Deus não pula processos. Você é quem pula. E toda vez que você pula os processos de Deus, você aborta aquilo que Ele tem para a sua vida. Então é mais fácil a gente ficar nesse processo de dor, remoendo as nossas dores. Eu tinha me planejado para ser sacerdote. Os meus planos foram frustrados. Os meus sonhos foram frustrados. Porque fulana me traiu, me frustrou. Vou falar algo para vocês. Você acha que quanto Deus está lhe levantando, não vai se levantar ninguém para lhe diminuir? Tu é melhor do que Jesus? Não. Ninguém taca pedra em árvore infrutífera. Ninguém, absolutamente ninguém. José, ele foi altamente invejado. Por quê? José era amado, tinha capa, ou seja, tinha unção e tinha um sonho. Todo mundo que é muito amado, tem unção e tem um sonho, vai ser muito odiado. Vai ser muito amado por uns e muito odiado por outros. E se você não aprender a lidar com essas pessoas, você vai o tempo todo se afundar. Porque você está o tempo todo sendo ali, vivendo uma miséria de dor, porque me traíram. Eu fico vendo umas pessoas falando, misericórdia, está repreendido. Estou sendo invejada. Estou sendo invejado. Eu fico pensando, vocês acham que Deus se desespera quando alguém está invejando vocês? É olho gordo. Olharam demais para o meu sonho, por isso que ele foi frustrado. Tu acha mesmo que Deus está lá no céu preocupado com quem está invejando você? É umas crenças limitantes que eu não consigo imaginar. Eu estava um dia desse, Wallace, numa casa de uma pessoa, e a pessoa foi falar para mim, pastora, você não sabe o que aconteceu. Eu estava na minha casa e de repente, gente, isso é verdade. Olha a crença. Entrou uma pessoa aqui em casa e foi logo depois que eu estava orando pelos meus sonhos. Na hora que essa pessoa entrou aqui em casa, as plantas murcharam. Aí eu sim, pastor, a planta murchou na hora. Eu sim, eu vou vontade de perguntar, tu não botou sal não, mulher? É umas crenças assim. Tu acha que Deus está preocupado? Tu acha que Deus vai fechar uma planta porque alguém entrou? Gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente acha que Deus fica chateado quando alguém nos inveja. Porque agora sim, botar o olho gordo não vai acontecer. Deus não se desespera com isso não. A grande verdade é que... Perdão, gente. A grande verdade é que a inveja faz mal para quem sente. Porque para quem está passando por inveja, a inveja vai ser apenas um acelerador de futuro. A Bíblia fala que José, por ser invejado, José, por causa da inveja dos seus irmãos, está escrito exatamente assim. José, por causa da inveja dos seus irmãos,
foi vendido para o Egito. José, por causa da inveja dos seus irmãos, foi vendido. Mal sabiam eles que eles estavam apenas aproximando José do plano e do propósito que Deus tinha para ele. A Bíblia fala que Jesus, por ser invejado pelos fariseus, os fariseus o entregaram. Mal sabiam eles que eles estavam aproximando Jesus apenas do plano e do propósito que Deus tinha para ele. Estão lhe invejando? Estão lhe perseguindo? Eu declaro em nome de Jesus que cada inveja, cada perseguição vai apenas se aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida. Vai apenas ser um marco na próxima estação. Lá em Êxodo, presta atenção. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Quanto mais os egípcios eram humilhados e oprimidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. E assim será com a sua vida. Quanto mais lhe perseguirem, lhe traírem, lhe invejarem, mais você vai crescer e se multiplicar. Eu estou aqui como boca de Deus para falar para você. Você vai crescer e os dons que há dentro de você vão se multiplicar. Deus não se desespera. Aplauda o Senhor. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O próprio Deus fala: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro próspero. Se você está fincado em Deus, firme em Deus, firme na rocha que é inabalável, até aquilo que é ruim vai empurrar para o seu propósito. Se preocupa em apenas estar na rocha, em Jesus, em buscar a Jesus, em fazer dos sonhos dele os seus sonhos. Porque quando você fizer isso, até aquilo que é ruim, perseguição, inveja, traição, vai tudo gerar multiplicação sobre a sua vida. E daí que está sendo invejado? Nunca nenhuma inveja conseguiu me paralisar. Sabe qual foi a única pessoa que conseguiu me paralisar? Eu. Porque eu era movida por elogios. Tenho vergonha de falar isso. Se ninguém me elogiasse, eu paralisava, porque deveriam estar me odiando. Se alguém ia lá e falava mal de uma mensagem minha, pronto, meu mundo acabou. Eu não me movo hoje mais, nem por críticas, nem por elogio. Eu me movo por aquele que me chamou. É Ele quem sabe o meu futuro. É a Ele quem eu devo prestar contas. É a Ele quem eu devo a minha vida. Então para de ficar olhando para pessoas. Quando você para por causa de pessoas, é porque os seus sonhos nunca foi sobre Deus. Sempre foi sobre você. Sobre o seu umbigo. Eu amo o que está escrito lá em Provérbios 20, versículo 22. Ó, que forte. Provérbios 20, versículo 22. Não diga: vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Sabe por quê? Ele é sua justiça. Provérbios 20, 22. Não diga: eu vou me vingar deste mal. Mas fale: Deus é quem vai resolver essa questão. Ou seja, entrega nas mãos de... Eu aprendi uma coisa. Quando você sofre injustiça e enfrenta ela em silêncio, sem revidar, Deus te honrará em público. Agora você acabou de ler um texto. Ele foi mudo como cordeiro para o matadouro, calado. Ele não abriu a boca para se justificar, para se defender. E ele teve dupla honra. Tanto é que hoje nós estamos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que foi humilhado, rejeitado, envergonhado, hoje vive e reina para todo sempre. Sabe por quê? Quando você entrega a sua justiça, a justiça nas mãos de Deus, Ele é o seu justo juiz. E no momento certo, Ele fará você colher os seus frutos. E no mesmo lugar que você foi envergonhado, humilhado, você terá dupla honra em nome de Jesus. Então aprende. Ei, quem revida
Quem fica debatendo, quem fica revidando com a mesma moeda é menino, criança. Gente madura fica em silêncio. Quem fica revidando igual para igual é menino, é criança, é gente infantil. Gente madura se cala. Entrega nas mãos de Deus. Quando estão comigo, digo amém. Desiste não. Vou repetir. Tudo vai cooperar para o seu bem. Então, aqui mais uma vez eu quero ler com você. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Meu Deus do céu. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus que mesmo no nosso pior dia, mesmo em dias de frustrações, Deus é especialista em lhe dar visões. Eu vou repetir. Mesmo em dia de frustrações, Deus é especialista em lhe dar visões. Agora bora lá. A Bíblia fala, o próprio Ezequiel, que se ele estava no meio dos cativos preso, fala que ele viu no céu visões. Agora, para Ezequiel ter essa visão, ele estava olhando para cima ou para baixo? Para cima. A visão estava no alto. O que é que Ezequiel estava nos falando? A dor está aqui. A circunstância está aqui. A minha frustração está aqui. Eu lembro que seria exatamente no meu 30º ano que eu seria ungido a sacerdote. A dor está aqui. A frustração está aqui. Mas ela não vai me impedir de levantar a minha cabeça e ter novas visões. Independente da dor, eu vou levar a minha cabeça, porque é do alto que vem visões de Deus. Independente do que me aconteceu, eu vou levantar a minha cabeça, porque eu sei que Ele continua tendo um futuro próspero para mim. Independente da minha frustração, eu vou levar a minha cabeça, porque eu sei que é de lá que vem promessas, propósitos e visões de Deus. Como é que você está hoje? O Nordeste é considerado uma das regiões, ou se não for a região, que tem mais vitimistas em todo o Brasil. Pessoas que ficam corroendo a sua dor, prostrada na sua dor. É tudo que o diabo quer fazer você permanecer. O lugar onde o diabo quer te fazer permanecer é em um lugar de vítima. Ou seja, no seu passado. Agora, Deus nunca lhe perguntou sobre o seu passado para lhe dar um futuro próspero. Porque Deus não trabalha com o passado. A única coisa que Deus vai fazer com o seu passado é transformar ele em um grande testemunho, para que através da sua vida pessoas venham ser salvas, libertas e transformadas. É a única coisa. A única coisa que Deus vai usar no seu passado é reciclar ele para a honra e glória do próprio nome dele. Para que as pessoas vejam que nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. Que nunca foi sobre a sua força, sempre foi sobre a força dele. Nunca foi sobre a sua capacidade, sempre foi sobre a capacidade dele. Porque apesar do seu passado, Deus lhe usa. Apesar do que lhe aconteceu, Deus continua te usando. Apesar do que lhe aconteceu, Deus continua sendo Deus, sendo bom. Então Deus nunca lhe perguntou, deixa eu ver seu passado, peraí, deixa eu olhar como é o passado do pastor Fabiano. Não vai dar para ser pastor, olha o passado dele. E agora? Nunca. Se Ezequiel permanecesse no seu passado, ou no que lhe aconteceu, Ezequiel nunca iria se transformar naquilo que Deus queria dele. Não tem como andar para frente olhando para trás. Tenta andar para frente olhando para trás. Uma hora você vai tombar, cair, bater de frente com alguma coisa, se machucar. Porque não tem como você prosseguir a um alvo com seus olhos focados no que está atrás e não no alvo. Então é por isso que você vive tropeçando, se machucando, porque você está com seus olhos no lugar errado. Eu amo o texto que fala, mantendo os nossos olhos fixos aonde? No passado? Não. No autor e consumador da nossa fé. O que é que ele está nos falando? Ele é o autor e ele é o consumador. Ou seja, aquilo que ele começa, ele vai terminar.
Independente do seu passado, do que lhe aconteceu. Se Ele começou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu... Não, faz o inferno vir, pelo amor de Deus. Se Ele prometeu... Se Ele prometeu... Porque Ele é o autor e consumador. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Deus, Ele é especialista em usar pessoas com passado podre. Sabe por quê? Para que através da sua vida pessoas venham ser salvas e libertas. É por isso que Deus levantou o meu pai, mesmo com passado horrível. Quando meu pai decidiu se posicionar em Deus, ele começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. Agora Ezequiel, ele tinha um plano de ser sacerdote. Ezequiel, esse mesmo Ezequiel, que está escrito lá em Ezequiel 38. Onde Deus fala para Ezequiel, Deus pergunta, Ezequiel. Agora Deus dá outra visão para Ezequiel. Uma visão de ossos secos. Deus pergunta, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel fala para Deus, eu amo essa resposta de Ezequiel. Tu sabes. Ou seja, eu não estou aqui para declarar o que eu sei. Eu não estou aqui para declarar o que eu sinto. Eu estou aqui para declarar aquilo que o Senhor disser para eu falar. Eu não estou aqui para declarar minha circunstância, minha dificuldade. Eu estou aqui para declarar a palavra de Deus. Ezequiel fala, tu sabes. Aí, Deus começa a profetizar. Eu amo que Ezequiel fala assim, e eu profetizei conforme me foi dito. Ezequiel não fala, eu profetizei conforme aquilo que eu estava vendo. E eu profetizei conforme a dificuldade, não. E eu profetizei conforme o que foi dito. Sabe qual é o seu problema? Você fica falando o que te aconteceu. Essa semana uma pessoa começou a falar, Natália, pastora, porque o deserto que eu estou passando, pastora, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não quero saber do tamanho do seu deserto, eu quero saber do tamanho do seu Deus. Para de falar desse deserto, tá chato já. Eu falei desse dia para a pessoa. Tudo que você foca, cresce. Para de falar do deserto. Fala para o deserto o tamanho do seu Deus. Fala para a montanha o tamanho do seu Deus. Sai desse vitimismo. O próprio Jesus fala, ei, quando vocês verem uma montanha, fale para a montanha, erga-se e vá para o mar. Lança-te no mar. Jesus não fala, ei, quando vocês verem uma montanha, uma dificuldade, senta lá na beira da montanha e fica chorando e fica falando dela o tempo todo pro povo. Ai, meu Deus, que dificuldade que eu estou passando. Aí fica levando o tempo todo. Aí tu fica o tempo todo levando a terra pro céu. Porque é a montanha. Jesus nunca pediu para você falar da montanha. Ele pede para você dar um comando para a montanha. Ei, sai da minha família. Ei, sai dos meus filhos, sai da minha empresa, sai da minha vida, sai da minha casa. Começa a falar para a montanha, para a dificuldade, o tamanho do seu Deus. Para de levar a terra para o céu, a dificuldade. Começa a trazer o céu para a terra. Profetiza. Vai para Deus, Senhor. Foi esse Ezequiel, que tinha planos de ser sacerdote, que tinha a vida toda projetado para ser um sacerdote. Aí Deus vai lá e frustra. E Deus transforma Ezequiel em um dos maiores profetas da sua geração. Sabe por quê? Quando Deus se pede algo bom, é porque Ele está abrindo espaço para algo infinitamente melhor e maior. Imagina se Ezequiel tivesse ficado ali, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Eu fiquei o tempo todo falando e chorando. Não, ele eleva a sua cabeça, tem novas visões e ele é transformado em um dos maiores profetas da sua geração. Sabe por quê? Quem se posiciona vai ver Deus agindo sobre a sua vida.
Então começa a se levantar, ergue a sua cabeça, faz como Davi, em um momento de dor da sua história, ele escreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem das coisas terrenas? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva a cabeça porque tem visões do céu para você, eleva a cabeça porque Deus tem um futuro próspero para a sua vida, eleva a sua cabeça porque não tem inveja, traição, perseguição que possa parar aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu estava aqui ontem na ministração do Café com Deus Pai. Eu estava olhando para minha mãe e vendo um pouco da história do Júnior na minha mãe. Ele cresceu em uma casa de abusos, onde via o pai dele espancando ele, as irmãs, a própria mãe. E ele começa a falar do quanto ele não repetiu histórias passadas. Quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele fez uma nova história. Ele tinha todas as desculpas. O pai dele foi apenas um reflexo do avô dele. O avô dele foi apenas um reflexo do bisavô dele. Mas quando chegou em Júnior, ele falou assim: conheci o Senhor Jesus, eu não quero mais repetir histórias. Eu vou levantar minha cabeça, tem visões do céu para mim. E eu vou viver uma nova história no Senhor. Minha mãe fez isso e hoje ela vê os 3 filhos dela aqui servindo na casa de Deus. Ela levou a cabeça dela, elevou, falou: tem visões do céu para mim. Eu não vou repetir histórias, eu vou quebrar um ciclo, eu vou viver coisas novas. E eu vou ver toda a minha descendência servindo ao Senhor, aos pés do Senhor, na igreja, servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por causa do posicionamento de uma mulher, toda a família dela está vivendo algo sobrenatural. Porque uma mulher decidiu não ficar no meio dos cativos olhando para baixo, mas decidiu elevar a sua cabeça, fazer algo novo, se posicionar e falar: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Então essa noite é noite de restauração de sonhos, propósitos, promessas, porque você vai elevar a sua cabeça, vai ter novas visões e toda a sua descendência vai provar daquilo que você vai viver. Xarabacera Berechou. Oh, meu Deus do céu! Fé não é ausência de medo. Fé é você não dar para um medo a última palavra. Fé é você virar para o medo e falar assim: quem manda em mim não é você. Existe uma palavra sobre a minha vida e ela vai se cumprir. Porque é aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai. Aleluia! Isso é fé. Fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Fé é você dar nome à sua promessa. Dê nome à sua promessa, ao seu propósito. Dê nome e ore todos os dias, independente da sua circunstância. Dê nome à sua promessa. As visões de Deus não vão negativar a sua dor. Viver olhando as visões de Deus não vai anular a sua dor. Ezequiel estava com dor, frustrado, e mesmo assim ele tem visões. E demora um pouco para Deus agir. Mas são essas visões que vão liderar a sua vida, independente do que você esteja passando. Hoje eu dou glória a Deus porque Ele frustrou os meus sonhos. Frustrou os meus sonhos de Filipe. Hoje nós viramos para um lado e para o outro e falamos: meu Deus do céu, só pode ter sido Deus. E assim será com o seu testemunho. Jesus, Ele é morto, Ele ressuscita. E uma das primeiras coisas que Ele mostra para os discípulos são as marcas nas suas mãos. Por que mesmo em um corpo glorificado, as marcas não sumiram? Sabe por quê? Aquilo que um dia foi dor, aquilo que um dia foi humilhação, aquilo que um dia foi perseguição, aquilo que um dia foi sua vergonha, lá na frente você vai mostrar e falar: aqui ó, o que Ele fez comigo. Eu tenho um passado de vergonha, tenho,
Mas Ele me deu dupla honra. No mesmo lugar onde eu fui humilhada, humilhado, perseguida, Ele me deu dupla honra, porque a justiça é dEle, e Ele transformou o meu passado em um futuro de bênçãos e prosperidade. Deus não vai apagar cicatrizes. Ele vai fechar a ferida, transformar aquilo numa cicatriz, para que todos vejam o Deus ao qual você serve, para que todos vejam aquilo que Deus fez em você e através de você. Nem o próprio Jesus, com o corpo glorificado, foi anulado de cicatrizes, justamente para provar e mostrar que é por Ele, é para Ele, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Então levanta a cabeça, levanta a sua cabeça, começa a ver as visões de Deus. Deixa Deus restaurar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus reviver no seu coração aquilo que um dia foi sonhos. Sabe, gente, eu gosto de contar isso. Damares tem aqui na igreja uns 3 anos, manhã. Uns 3 anos, né? Tem tudo isso, Damares? 3 anos? 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Não tem nem 3 anos não, né? Quando Damares chegou nas minhas mãos, chegou só o bagaço. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu peguei para criar? Era uma boca de que eu não vou, eu não sei. Será? Eu chegava para ela, amiga, que voz maravilhosa. Você vai sair para as nações, Deus vai soprar o seu nome. Vai não. Eu falei, meu Deus do céu. Vai não. Ela não queria nem mais cantar quando ela chegou aqui. Ela chegou determinada a não subir mais no altar para cantar. Desse jeito, ela chegou nas minhas mãos. E eu lançando palavras proféticas, dava uma raiva dela. Ah, não vou não. Até que um dia eu falei assim, até quando você vai ficar nessa dor? Até quando você vai permanecer de cabeça baixa? Até quando você vai deixar o seu passado lhe dominar? E tirar o futuro que Deus tem para a sua vida? Até quando? Tem coisas, gente, que você não está vivendo não é por causa de Deus. É por sua própria causa. Eu odeio aquela frase. Todo jeito que Deus quer e Deus lhe quer a cabeça baixa, é? Tu consegue ver esse Deus que se alegra com você em um estado de vitimismo? Eu não consigo ver. Porque é o mesmo Deus que fala para mim e para você que tem um futuro próspero acerca da sua vida. Ah, porque eu fui traída pelo meu marido, porque eu sou divorciada. Ah, porque o meu passado aconteceu. Sinto muito. Mas deixa eu falar algo para você, é uma boa notícia. Existe algo infinitamente melhor e maior para a sua vida. Existe algo muito melhor e maior para a sua vida. E quando ela chegou aqui, chegou cheia de feridas na alma, de traições passadas, de perseguições passadas. E ela só sabia falar da dor dela. Ah, porque me aconteceu. Ah, porque era uma boca de porque me aconteceu. Ah, porque me fizeram. Até que eu falei, e até quando o que lhe fizeram vai lhe dominar? Vai dominar aquilo que você pode fazer. Quando ela decidiu se levantar e se posicionar, demorou muito. Porque mesmo quando ela voltou a cantar, ela continuava dizendo que não ia para as nações. Que, estou muito velha. Olha, 30 anos. Estou muito velha. Agora não sei o quê. Não tem isso. Deus tem sempre algo novo para mim e para você. Tudo serviu para o crescimento. Se você não transformar isso em crescimento, você vai permanecer prostrado na sua dor. Aí tá aí. Ontem, acho que foi antes de ontem, a minha assessoria é a mesma dela, que é a Rafinha que cuida, ela que responde o WhatsApp. Quando foi antes de ontem, chegou lá uma proposta para... Aí a Rafaela começou a falar como se fosse para mim, né? Para trazer a Natália Carvalho, responda por favor essas perguntas. Aí a pessoa falou assim, oi, sou do Rio de Janeiro, mas eu não quero a Natália Carvalho não, a pastora não. Eu quero que venha na minha igreja, Damares Andrade. Pode aplaudir ao Senhor. Eu lhe disse. Aí ela fala, desculpa. Pode trazer a Damares, não faço essas perguntas. Por quê? Se ela permanecesse no cativeiro do que me fizeram, do que foi feito, do meu passado. Porque me aconteceu. Estava me dando já um ódio. Se ela permanecesse nesse estado, ela não iria viver o que ela está vivendo hoje. Ela estava em um estado que ela não queria mais nem vir para a igreja. Vivia prostrada numa cama. Não quero mais saber de igreja. E logo, logo, eu creio que 2025 será o lançamento dela para as nações. Quem crê comigo, dá uma glória a Deus. Aplauda o Senhor no seu lugar. Vamos ficar de pé.
Eu amo essa igreja, é uma igreja de improváveis. Um lugar improvável. Eu tenho rodado, tia Nilza, o Brasil. Eu tenho visto igrejas em capitais enormes. Da mesma coisa aqui que a nossa. Um tarão de LED, mesmo tamanho, um pouquinho maior. Mas em uma capital. Não é que é fácil crescer em uma capital, mas eu vou falar algo para vocês. É menos difícil. O que a gente vive aqui é milagre. A gente é um manancial no deserto. Agora em fevereiro, a Alcance lá de Curitiba convidou essa banda aqui, Alcance Worship, para estar lá. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós somos, ei, deixa eu falar algo para vocês. Nós somos improváveis realizando algo impossível. Nós somos improváveis realizando algo impossível. Sabe por quê? Porque se Ele prometeu, mais uma vez para o inferno ouvir, se Ele prometeu, assim será sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa. Eu declaro prosperidade. A dor não vai mais lhe paralisar. A dor não vai mais lhe manipular, lhe dominar. O medo não vai mais lhe cegar. O medo não vai mais lhe paralisar. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não será mais guiado pelo medo, pela perseguição, pela traição, pelo seu passado. Você vai ser guiado pelas visões que Deus está te dando agora. Meu Deus do céu, Pai, rasga os céus agora. Rasga os céus sobre nós. Derrama visões, renova propósitos. Eu não sei se você está aqui hoje, está triste, abatido, mas Deus está vendo que você, mesmo passando por circunstância, você está aqui essa noite honrando o nome dEle. Ei, voluntários, eu sei que muitos de vocês estão passando por crise, estão passando por circunstâncias, estão passando por dificuldade, mas Deus está vendo vocês vindo servi-lo, mesmo na circunstância, e Ele vai honrar cada semente lançada na casa dEle. Então, em nome de Jesus, existe um Deus que tudo vê. Ele tudo vê. E quando você se posiciona apesar da dor e faz como Ezequiel que fala: no meu 30º ano, no 4º mês, era para eu estar vivendo sacerdócio, mas eu estou sendo frustrado. Mas isso não vai me impedir de levantar a minha cabeça e de ser guiado pelas visões do céu. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual situação você está passando, mas eu lhe convido a você levar suas mãos profeticamente. Eleva suas mãos, começa a profetizar sobre o seu futuro, começa a se posicionar, porque tem visões do alto sendo derramadas profeticamente e espiritualmente agora. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.